Você já reparou como tem gente que parece estar nadando em dinheiro, mas na real, mal consegue pagar o cartão de crédito, tipo aquele meu primo, sabe? Vive postando foto com carro alugado, relógio emprestado, viagem parcelada em 24 vezes, parece que tá rico, né? Mas outro dia eu descobri que ele tá até com nome sujo. Literalmente agora, corta pra cena do meu tio, camisa simples, carro comum, vive numa casa que ninguém dá nada. Nunca vi ele postar nada chamativo, e adivinha? O cara é milionário, tipo milionário mesmo, mas ninguém percebe dote. Esse contraste sempre me intrigou, como alguém que parece ter tudo não tem nada. E como alguém que parece comum pode ser tão rico. Hoje eu quero te mostrar o plano secreto que os verdadeiros ricos seguem. A galera que constrói riqueza de verdade, mas faz isso em silêncio. E o melhor, qualquer um pode aplicar, mesmo começando do zero a real, é que parecer rico é o caminho mais rápido para ficar pobre. Já ser rico de verdade exige justamente o oposto dote. Eu sei que isso vai contra tudo que a gente vê nas redes. Ostentação virou sinônimo de sucesso. Mas na vida real, os que ostentam são geralmente os que mais sofrem financeiramente. E os discretos são os que estão vencendo o jogo de verdade. Então fica comigo até o fim desse vídeo, porque você vai descobrir os 8 truques que os milionários discretos usam para construir patrimônio sem chamar atenção. E antes que você pense que isso aqui é papo furado, deixa eu te lembrar. Gente como Warren Buffett, que vale bilhões, vive na mesma casa desde 1958. Isso mesmo, mais de 60 anos no mesmo lugar. E não é uma mansão, enquanto tem gente parcelando iPhone para parecer bem-sucedido. Tem bilionário andando com celular velho e camisa surrada. Loucura, né? Mas essa é a diferença entre riqueza de fachada e riqueza real. E o mais interessante, quando você começa a aplicar esse estilo de vida, tudo muda. Você ganha mais liberdade, mais controle, mais segurança. E o dinheiro começa a trabalhar por você, em vez de você viver correndo atrás dele. Agora, antes de mergulhar nos 8 truques, deixa eu te contar uma história rápida que me marcou muito. Uma vez, fui num churrasco de família. Meu primo tava lá com aquele jeitão todo ostentação, falando alto, exibindo o relógio suíço, contando das ações que tinha comprado. Só que eu sabia que ele tava apertado. Tipo, devendo até no banco digital. Já meu tio chegou quieto, trouxe uma garrafa de vinho simples, ficou na dele. Enquanto todo mundo falava de investimentos da moda, ele só ouvia. No fim, puxei ele num canto e perguntei como ele fazia para lidar com dinheiro. Ele deu risada e disse: eu aprendi a ficar rico sem ninguém perceber. Porque quem percebe quer um pedaço. Aquilo me acertou em cheio. E foi aí que comecei a estudar como os milionários discretos pensam e agem, e o que eu descobri mudou tudo. Eles seguem um conjunto de princípios. Estratégias simples, mas extremamente poderosas, que funcionam em silêncio. Sem holofotes, sem aplausos, sem like. Acredite, é muito mais fácil aplicar isso do que você imagina. Você não precisa ganhar rios de dinheiro. Não precisa investir em coisas malucas. E definitivamente não precisa parecer rico. Aliás, o segredo é exatamente o contrário. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar cada um desses truques. Um por um, com exemplos reais e aplicáveis. Você vai entender porque os verdadeiros ricos evitam ostentação, porque eles nunca falam dos próprios planos, porque eles continuam vivendo com simplicidade mesmo quando o dinheiro começa a chegar. E principalmente, como você pode fazer o mesmo, porque no final das contas, não se trata só de dinheiro, se trata de liberdade, tranquilidade, dormir em paz sabendo que você não depende de ninguém, que seu futuro está sendo construído dia após dia, sem estresse, sem desespero, sem fingimento. Então fica comigo, porque esse vídeo pode ser um divisor de águas para você. E só para deixar claro, isso aqui não é papo de coach, nem fórmula mágica. Eu vou te mostrar princípios práticos testados que funcionam de verdade. E tudo isso de forma leve, direta e com exemplos que fazem sentido para sua realidade. Se você tá cansado de correr atrás e quer começar a construir riqueza de verdade, sem precisar parecer rico, você tá no lugar certo. Nos próximos minutos, você vai entender porque os milionários discretos estão sempre um passo à frente, mesmo quando ninguém tá olhando. Porque, no final das contas, quem mais corre para parecer rico é geralmente quem mais está fugindo da própria realidade financeira. Já quem constrói em silêncio tá fazendo o dinheiro trabalhar em silêncio também, e isso faz toda a diferença. Preparado para descobrir o plano secreto dos ricos de verdade? Então vamos nessa. Vamos começar com o primeiro truque dos milionários discretos. Seja um fantasma financeiro. Isso mesmo, nada de ficar mostrando extrato, bens, conquistas financeiras. Quanto menos você aparece, mais tranquilo o seu crescimento. A lógica é simples. Quando você se expõe demais, você vira alvo de pedidos de empréstimo, de gente querendo uma ajudinha, de parentes que acham que você tá nadando em dinheiro e não para por aí. Até golpes e armadilhas financeiras chegam com mais frequência quando você parece ter dinheiro sobrando. Ser um fantasma financeiro significa sumir do radar, trabalhar em silêncio, crescer no seu ritmo, sem precisar
precisar da validação de ninguém e isso começa pelas redes sociais. O milionário discreto não precisa postar que está investindo, que fechou o negócio, que comprou ação tal, ele simplesmente faz. Sem alarde, sabe o que é curioso? Isso dá uma paz absurda. Quando você não precisa provar nada para ninguém, tudo flui com mais leveza agora, o segundo truque é quase uma extensão do primeiro. Não pareça rico, pensa comigo. Se você entra numa loja vestido como se fosse milionário, o preço que vão te cobrar é de milionário. Já teve estudo que mostrou isso, as pessoas aumentam os preços, te tratam diferente e até esperam que você gaste mais. Ser discreto protege seu bolso. Tem gente que gasta fortunas com roupa, carro, relógio só para parecer bem-sucedido. Mas sabe o que os milionários de verdade fazem? Compram roupa confortável, carro confiável e evitam qualquer coisa que chame atenção. Não é avareza. É estratégia, a ideia é simples. Se não precisa parecer rico, você não gasta tentando provar nada. E isso significa mais dinheiro no seu bolso. Dinheiro esse que pode ser investido, multiplicado, usado com inteligência. Agora, presta atenção nesse aqui. Não revele seus planos, isso parece bobo, mas faz toda a diferença. Quando você conta seus planos para todo mundo, você ativa duas coisas perigosas. A primeira, a sensação de que já fez algo. O cérebro sente prazer só de contar, e isso pode te fazer parar antes mesmo de começar. A segunda, você atrai crítica, dúvida e inveja. Acredite, mesmo sem querer, tem gente que vai tentar sabotar seus objetivos. Com comentários sutis, com medo disfarçado de conselhos, milionários discretos aprendem a se calar. Trabalham em silêncio, falam pouco. Entregam resultado antes de discurso, sabe aquela frase? Deixa que eles pensem que você não está fazendo nada. É isso. Surpreenda com o resultado, não comprometa. O próximo truque é um dos mais difíceis no começo, mas talvez o mais importante. Evite a inflação do estilo de vida. É comum. A pessoa começa a ganhar mais e imediatamente começa a gastar mais. Novo emprego, novo carro, aumento de salário, nova viagem. Um bônus, um celular novo, e aí o que acontece? Mesmo ganhando mais, continua sem guardar nada. Continua no aperto, porque o custo de vida sobe junto com a renda. O milionário discreto faz o contrário. Ele mantém o estilo de vida mesmo quando a renda aumenta. Ele sabe que essa diferença, o que sobra, é o que vai ser usado para investir. Esse espaço que cria liberdade financeira. Quando você trava seu padrão de vida e foca em acumular, tudo muda. E olha, você nem precisa se privar. Só precisa aprender a dizer não agora para dizer sim depois. É como plantar hoje para colher em paz amanhã. Para isso ficar ainda mais fácil, entra o próximo truque. Automatize suas economias. Essa aqui é uma dica de ouro, sabe aquele boleto que você paga todo mês, tipo luz, água, aluguel? Você nunca esquece, né? Pois é. Faça isso com o dinheiro que vai para você. Crie uma transferência automática todo mês, direto para uma conta de investimento. Antes mesmo de gastar, você já separa. É como se fosse uma conta a pagar, só que a favor do seu futuro. Isso tira a pressão da força de vontade. Porque sejamos sinceros, se a gente deixa para guardar o que sobrar, nunca sobra. O segredo é inverter a lógica. Guarde antes, viva com o que sobrar depois, e mesmo que comece com pouco, tá tudo certo. O importante é criar o hábito. Com o tempo, você aumenta o valor. Mas o que vale mesmo é a consistência. Os milionários discretos entendem que pequenas atitudes repetidas vencem grandes promessas não cumpridas. E sabe o que é mais incrível? Quando você começa a fazer isso, você entra num modo automático de crescimento. O dinheiro começa a se acumular quase sem você perceber, e aí vem aquela sensação mágica. Eu tô ficando rico e ninguém sabe. É aí que você começa a entender o verdadeiro jogo da liberdade financeira. Tudo isso que você está ouvindo aqui pode parecer simples demais, mas é justamente essa simplicidade que funciona. Não é sobre fórmula milagrosa, é sobre consistência, silêncio, estratégia e muita inteligência emocional, porque no final das contas, quem ganha esse jogo é quem sabe esperar, quem planta com paciência, quem não troca o amanhã por um capricho de hoje. E olha, a gente ainda tem mais truques pela frente, e os próximos vão mexer ainda mais com a sua cabeça, principalmente o próximo, que envolve a maior armadilha de todas: gastar com o que te tira dinheiro, achando que tá se dando um presente. Fica comigo, porque agora a gente vai entrar numa parte que muda a forma como você enxerga cada centavo que passa pela sua mão. Agora a gente chega num ponto delicado, mas que precisa ser falado com toda a clareza. A diferença entre ativos e passivos. Talvez você já tenha ouvido falar disso, mas deixa eu te mostrar, porque isso é uma das maiores armadilhas financeiras que existem, principalmente para quem está começando a ganhar mais. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira. Simples, né? Mas quer
Quer ver como muita gente se engana? A pessoa compra um carro caríssimo, se sente incrível, posta no Instagram, recebe 1000 curtidas. Só que aquele carro tá tirando dinheiro dela todo mês. IPVA, seguro, combustível, manutenção. É um passivo. Enquanto isso, aquele cara discreto que ninguém nota comprou ações, investiu em fundos imobiliários, talvez até num pequeno negócio. Nada de glamour, mas todo mês ele recebe, sem precisar aparecer. São ativos. Os milionários discretos entendem isso perfeitamente. Eles não se empolgam com o que parece bonito. Eles investem no que traz retorno e mais. Eles têm uma visão de longo prazo. Eles sabem que riqueza de verdade é construída com decisões repetidas, pequenas, inteligentes, ao longo de anos. Não é sobre ganhar na loteria. É sobre montar um sistema financeiro pessoal que funcione sozinho. Mas aí vem outro ponto que muita gente ignora. Os juros compostos. Isso aqui deveria ser ensinado na escola, sério. Porque quando você entende o poder dos juros compostos, você para de brincar com dinheiro. Os milionários discretos não ganham dinheiro só porque ganham bem. Eles ganham porque deixam o dinheiro trabalhar por eles. Eles investem todo mês sem pular, mesmo que pouco, e deixam o tempo fazer a mágica. É tipo um superpoder invisível. No começo parece que não tá acontecendo nada. R$100 viram 103, 105, meio devagar, mas depois de alguns anos, boom, o crescimento acelera. Porque o juro começa a render sobre ele mesmo. É o famoso juros sobre juros. E aqui entra uma diferença brutal entre quem enriquece e quem empaca. A maioria das pessoas subestima o tempo. Querem tudo agora, querem enriquecer em 1 ano, 2. Já os milionários discretos jogam o jogo dos 10, 20, 30 anos. E por isso vencem agora. Se tem um ponto que separa quem sobe de quem afunda, é o próximo truque. Usar ganhos inesperados com inteligência. Sabe, aquele bônus do trabalho, ou aquele dinheiro que caiu sem você esperar. Um presente, uma devolução, uma herança, a maioria corre para gastar. Ah, eu mereço, vou me dar esse luxo, vou viajar porque a vida é curta. Mas os ricos de verdade fazem outra coisa. Eles olham para esse dinheiro e pensam: como eu posso fazer isso trabalhar por mim? Eles investem, quitam dívidas, compram ativos, aproveitam o impulso para acelerar a construção do patrimônio. Ganhos inesperados são como turbinas. Se você direcionar certo, você decola, mas se gastar com bobagem, vai continuar no mesmo lugar. E olha, eu sei como é tentador gastar. Eu sei como dá vontade de se recompensar, mas sabe qual a verdadeira recompensa? É a liberdade, é não depender de ninguém, é saber que se tudo der errado amanhã, você tem reserva. Você tem renda passiva, você tem um futuro seguro. E aqui entra o grande conflito de tudo isso. A sociedade não valoriza quem faz isso. O mundo quer te ver comprando, mostrando, gastando, aplaudindo sua nova TV de 80 polegadas, seu celular de última geração, sua viagem parcelada, mas ninguém aplaude quem tem 1 milhão investido em silêncio. Ninguém comenta na sua reserva de emergência. Ninguém dá like no seu tesouro direto. E é por isso que tanta gente desiste no meio do caminho, porque esperam aplausos, esperam reconhecimento. Mas os milionários discretos jogam outro jogo. Eles não precisam de validação. Eles têm clareza, têm objetivo, têm foco. Eles não vivem de aparência, vivem de realidade. Isso pode doer, porque a pressão para parecer rico é constante. Ela vem dos amigos, da família, das redes, da cultura. Mas você precisa decidir. Quer agradar os outros agora, ou quer se agradar lá na frente? Quer parecer rico, ou quer ser porque? Tem uma diferença enorme. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás de parecer bem-sucedido, enquanto os verdadeiros vencedores passam essa mesma vida em silêncio, construindo patrimônio. E o mais louco, quando você vê, eles já estão livres, enquanto os outros ainda estão se afundando em dívidas. Eles estão colhendo os frutos de anos de escolhas silenciosas. E aí você olha e pensa: como é que eu não percebi antes? Mas nunca é tarde. A diferença começa quando você para de correr atrás de status e começa a correr atrás de liberdade. Quando você entende que o verdadeiro luxo é não depender de aparência nenhuma. Atenção que você sente agora, essa vontade de mudar, essa sensação de que tá tudo errado, é o ponto de virada. É o seu corpo te dizendo: chega de jogar o jogo errado. E calma, a parte mais transformadora ainda tá por vir, porque agora que você viu os obstáculos, os perigos, os erros comuns, tá na hora de descobrir como virar esse jogo com estratégia, com inteligência e com tranquilidade. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como aplicar tudo isso de forma prática. Como sair do modo correria e entrar no modo crescimento invisível. Se você chegou até aqui, parabéns. Pouca gente tem essa coragem, mas o que vem agora é a virada. Agora sim, chegou a hora de virar o jogo. Tudo o que a gente viu até aqui serviu para preparar o terreno. Mas agora, eu vou te mostrar como aplicar esses princípios no dia a dia, de um jeito simples, direto e poderoso. Vamos começar por um exercício mental. Imagine que ninguém mais vai te aplaudir por nada que você fizer com o seu dinheiro. Você não pode postar, não pode contar para ninguém. Ninguém vai saber que você está investindo, economizando
economizando, crescendo você conseguiria continuar mesmo assim, porque é aí que o jogo verdadeiro começa. O milionário discreto não joga pra plateia. Ele joga pra liberdade. E essa liberdade começa na cabeça. Você vai ver agora como tudo aquilo que parece pequeno se torna gigante com o tempo. Lembra do truque de automatizar as economias? Vamos aprofundar isso. Pega hoje mesmo um valor que não te machuca, algo que você gastaria num fim de semana qualquer, e programa uma transferência automática mensal. Pode ser R$50, 100, o que for, mas faz isso agora, porque quando esse dinheiro começa a sair sem você perceber, ele deixa de ser tentação, vira construção. Agora pensa, se você automatizar por 30 anos e investir com consistência, você literalmente muda de vida. A mágica tá na constância. Outro ponto: toda vez que sua renda aumentar, seja um aumento, um novo cliente, um bônus, comprometa pelo menos metade desse valor extra para investir. A maioria aumenta o padrão de vida. Você vai aumentar o padrão de crescimento. A diferença, acredite, é brutal. Agora vamos falar de ativos. E aqui vai uma dica prática. Comece pelos investimentos simples: tesouro direto, CDBs, fundos imobiliários. Nada mirabolante. O foco é segurança e constância. No início não entre em modinha. Não caia em promessa de enriquecimento rápido. Você está montando um sistema. E esse sistema é silencioso, mas poderoso. E lembra, seu ativo mais importante é o tempo. Quanto antes começar, melhor. Você pode investir pouco agora, mas se começar cedo, vai muito mais longe do que quem começa tarde e com muito. E aqui vai um outro ponto essencial: monte uma reserva de emergência. O milionário discreto não vive no aperto. Ele se protege. Ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida guardado num investimento de alta liquidez é o que vai te dar paz. É isso que evita dívidas, evita desespero, evita escolhas burras na pressa. Você precisa dessa reserva. Antes de tudo, ela é seu escudo. E aí, com a reserva feita, os aportes automatizados e a cabeça no lugar, você começa a viver com mais leveza, porque você não precisa mais provar nada para ninguém. E aí você entende: o verdadeiro luxo não é ter um carro caro, é poder escolher se vai trabalhar ou não na segunda-feira, é poder dizer não sem medo, é poder dormir tranquilo, sabendo que seu dinheiro tá trabalhando por você enquanto você vive. Agora deixa eu te contar 3 histórias reais que mostram tudo isso acontecendo de verdade. Primeiro, Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Sabe onde ele mora? Na mesma casa desde 1958. Não tem mansão espalhafatosa, não tem iate com o nome dele. Vive uma vida simples, mas o patrimônio dele é bilionário. Por quê? Porque ele nunca caiu na armadilha da ostentação. Agora olha o Ingvar Kamprad, fundador da IKEA, um dos empresários mais influentes da Europa. Sabe como ele vivia? Usava roupas simples, dirigia um carro velho e voava em classe econômica mesmo com bilhões na conta. Porque para ele o foco era criar valor, não parecer rico. E por último, o lendário Chuck Fenney, um bilionário que doou praticamente toda a sua fortuna, mais de $8 bilhões, e viveu uma vida extremamente simples. Até o fim ele fez tudo isso em silêncio, sem marketing, sem alarde, sem busca por aplauso. Esses caras entenderam o que quase ninguém entende: dinheiro é liberdade, não espetáculo. E sabe qual o ponto em comum entre todos eles? Eles fizeram tudo isso por décadas, com paciência, com estratégia, com consistência. E isso mostra uma coisa muito poderosa: você não precisa ser gênio, herdeiro ou ganhar fortunas para ficar rico. Você só precisa de tempo, disciplina e a coragem de não se importar com o que os outros pensam. Se você aplicar esses truques, um por um, do jeito certo, sua vida muda, não de um dia para o outro, mas de forma sólida, real, transformadora. Você vai ver seu patrimônio crescendo em silêncio, vai perceber que precisa de menos do que imaginava, vai sentir um tipo de segurança que não depende de status, nem de aplausos. Vai perceber que a verdadeira riqueza é invisível aos olhos dos outros, mas você vai sentir todo dia. E isso não tem preço. E a gente ainda não acabou. Na última parte, eu vou te mostrar como fechar esse ciclo com chave de ouro. Como manter a motivação no longo prazo, como vencer a tentação de desistir e como transformar esse estilo de vida em algo inspirador. Porque ser milionário discreto não é só uma estratégia financeira, é uma filosofia de vida. Se você chegou até aqui, respira fundo, porque você já está à frente da maioria das pessoas. De verdade, só o fato de você estar ouvindo isso com a mente aberta já mostra que tem algo dentro de você diferente, uma chama, uma vontade real de crescer, de mudar de vida de verdade. Agora é hora de fechar esse ciclo. A grande sacada de tudo o que a gente falou até aqui é que riqueza de verdade não começa na conta bancária, começa no comportamento. A decisão diária de abrir mão do curto prazo em nome de algo maior, é resistir à vontade de parecer rico para construir uma liberdade que poucos vão alcançar. E o mais bonito disso tudo, você não precisa da aprovação de ninguém a partir de agora. Cada escolha sua pode ser um passo em direção à liberdade.
sorte, cada gasto evitado, cada investimento feito, cada plano guardado em silêncio, é uma semente, eu sei. Vão ter dias difíceis, vão ter dias em que você vai querer desistir. Vai olhar pro lado, ver gente ostentando, parecendo rica enquanto você tá ali, focado, firme, economizando, investindo nessas horas. Lembra disso aqui. Parecer rico é fácil. Ser rico exige coragem, coragem de dizer não, coragem de esperar, coragem de agir no invisível e, se você quiser manter essa chama acesa, tem um truque que funciona demais. Documenta o seu progresso, mas não para postar, não para mostrar para ninguém. Documenta para você mesmo, cria uma planilha simples, um caderno, o que for, anota quanto você tinha guardado no começo, anota os aportes mensais, anota as metas e como você tá chegando nelas. Passo a passo, isso vai te dar combustível nos dias difíceis, porque você vai ver com os próprios olhos o que muita gente nunca vê. A mágica acontecendo, e quando bater aquela dúvida, aquele impulso de gastar, de se comparar, de desviar do caminho, volta aqui. Escuta isso de novo, relembra, porque você começou, porque o mundo lá fora vai continuar gritando. Gaste, mostre, pareça, mas você vai estar jogando outro jogo. E sabe o que é mais incrível? Em algum momento, alguém vai perceber, vai olhar para sua calma, para sua liberdade, para sua estabilidade e vai perguntar: como você conseguiu? E aí você vai ter uma escolha, você pode contar ou manter o mistério, porque o verdadeiro milionário discreto não precisa provar nada. Ele sabe o que tem. Ele sabe quem é e você vai saber também, mas, antes de encerrar, eu quero te deixar com uma última reflexão. Imagina daqui a 10 anos. Como seria a sua vida se você aplicasse tudo isso sem falhar? Como estariam suas finanças, sua paz mental, sua liberdade? Agora imagina se não aplicar, se continuar no piloto automático, tentando parecer rico, gastando tudo o que entra, sem plano, sem estratégia. Qual dessas versões de você mesmo merece ser real? A escolha tá aí. Ela não depende de salário alto, de sorte, de fórmula mágica. Depende só de você, de começar pequeno, de seguir firme, de não desistir. O mundo não precisa saber o que você tá fazendo, mas o seu futuro vai agradecer por cada escolha silenciosa que você fizer a partir de hoje. Aqui vai meu convite. Se isso fez sentido para você, se te abriu a mente de alguma forma, não guarda só para você. Manda para alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um parente, alguém que tá sempre lutando para pagar as contas, se sentindo pressionado a parecer algo que não é. Compartilha esse vídeo. Às vezes é esse tipo de conversa que muda tudo. E se você quiser continuar nessa jornada, se aprofundar em mais estratégias, mais ideias práticas para construir riqueza de verdade, se inscreve no canal agora. Aqui a gente não vende ilusão, aqui a gente constrói liberdade. Um passo de cada vez, e fica de olho, porque no próximo vídeo eu vou mostrar os maiores erros que as pessoas cometem ao investir e como evitá-los de forma simples. Sem precisar ser especialista, a gente vai falar de armadilhas, golpes disfarçados e escolhas que parecem boas, mas te colocam para trás. Vai ser direto ao ponto. Como sempre, porque você merece enriquecer sem perder tempo com bobagem. E lembra, o verdadeiro jogo financeiro é invisível, silencioso e consistente, mas o resultado é esse. Ninguém pode ignorar. A gente se vê no próximo vídeo.